olha só, pessoal, a primeira questão, né? Resolveu sair, nunca o trataram assim. Havia ali muitas pessoas que não gostavam dele. Então nós temos aí esse fragmento e a banca pergunta para nós o seguinte, pede para nós o seguinte, indique a soma das alternativas verdadeiras. Bom, isso aqui é um padrão de questão que aparecia muito, né, em vestibulares, né, em concursos no passado, mas que hoje não costuma aparecer nesse formato. Mas o que vale para nós aqui é analisarmos, né, a questão em si. Então vamos lá, olha só, ele quer a soma das alternativas verdadeiras. Então vamos lá. No item 1, ele nos diz que o sujeito de resolver sair é indeterminado. Não é indeterminado, né? Nós temos ali o pronome para ele, tá? É o que ocorreu aí, uma inversão sintática, beleza? O item 2, né? Fala que o sujeito do verbo havia é oculto. Olha só, havia ali muitas pessoas. Não é oculto, tá? Aí é uma oração sem sujeito, é um verbo impessoal. O verbo haver aí está empregado no sentido de existir. Você tem a quem atribuir o fato de haver pessoas ali? Não, né? Nós não temos a quem atribuir isso. Então, o verbo, ele é um verbo impessoal, logo é uma oração sem sujeito, tá? Então, o item 2 aí também está errado, não vale para o somatório, né? O item 4, o sujeito de trataram é indeterminado. Vamos lá? Nunca o trataram assim. Vamos lá. Quem é que o tratou assim? Observe que nós não somos capazes de determinar, não é? Nós nunca o trataram assim. Olha lá, nunca o trataram. Quem é que o tratou assim? Nós não podemos determinar. Então aí sim temos um sujeito indeterminado. Então já vamos somar aí, 0,4. O item 0,8. O sujeito de gostava é simples. Tá? Então vamos lá. Havia ali muitas pessoas que não gostavam dele, não é? Quem é que não gostava dele? Muitas pessoas. O núcleo aqui é pessoas, um sujeito simples. Então está correto. 16. A oração havia ali muitas pessoas não possui sujeito. Vamos lá, a oração havia ali muitas pessoas não possui sujeito. Realmente não possui sujeito, porque o verbo haver aqui no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, um verbo para o qual nós não temos sujeito. Então, uma oração aí sem sujeito, tá? Não possui sujeito. Então está certo aí, 4, 8, 16. Vamos ver o 32. O sujeito de havia é muitas pessoas. Não, nós já acabamos de falar, né? Que se há alguma coisa, então havia ali muitas pessoas, é o complemento para o verbo, é o objeto e não sujeito, beleza? Então o somatório aí 4, 8, 16 igual a 28, beleza? Deu certinho? Vamos para a próxima questão então, próxima questão número 2, questão número 2. Dê a soma das alternativas que apresentem sujeito indeterminado. Olha só, aqui a banca quer apenas os sujeitos indeterminados que você encontre. Então vamos lá. Alugaram-se muitos apartamentos na praia. Opa, verbo mais partícula se, você vai se lembrar. Olha só, que é que se aluga? Que é que se aluga? Muitos apartamentos, né? Então, o que é que se aluga? Apartamentos. Apartamentos são alugados na praia. Então, temos aí um sujeito simples, tá? Sujeito simples. A partícula se funciona como uma partícula apassivadora, né? O verbo está na voz passiva sintética. Eu posso reescrever esse enunciado na voz passiva analítica, né? Muitos apartamentos são alugados na praia. Beleza? Então, o item 1 não serve porque ele quer sujeito indeterminado. O item 2. Neste estado há muitos desempregados. Olha só, neste estado há muitos desempregados. Você tem a quem atribuir o fato de haver muitos desempregados? Não. Então, o verbo haver aí, ele é um verbo impessoal, um verbo para o qual nós não temos sujeito. Então, uma oração sem sujeito também não serve. Ele está querendo o quê? Uma que seja indeterminada. Sujeito indeterminado, então não serve. 8. Trabalhou-se muito na... 4. Ontem fecharam a loja bem cedo. Ontem fecharam a loja bem cedo. Quem é que fechou a loja bem cedo? Observe que nós sabemos que a loja foi fechada bem cedo, mas quem? Fecharam. Quem é que fechou? Nós não sabemos. Então, alguém fechou, mas nós não somos capazes de determinar. Então, aí, nós temos, sim, um sujeito indeterminado. Observe bem, existe um sujeito aí, alguém fechou.
porém não somos capazes de determinar. Então, sujeito indeterminado. 8. Trabalhou-se muito na última eleição. Então, vamos lá? E aí, né? Quem é que se trabalhou? Nós não sabemos. Sabemos que quem trabalhou muito aí na última eleição. Mas a partícula se aí está funcionando como um índice de indeterminação do sujeito. Logo, temos também um sujeito indeterminado na 08. 16. Espera-se... É isso mesmo, espera-se você no próximo feriado. Olha só, quem é que se espera? Quem é que se espera? Você. Você é esperado. Você é esperado no próximo feriado. Então a partícula se funcionando como uma partícula apassivadora, né? Está aí, o verbo está na voz passiva sintética. Pode ser reescrita na voz passiva analítica, né? Você é esperado no próximo feriado. Beleza? E por fim aí, então a 16 também, a 16 não, é sujeito simples, né? Você. E a 32, vamos lá, duvidou-se de sua palavra. Então vamos lá, quem é que se duvidou? Não, quem duvidou, duvidou da palavra dele, mas nós somos capazes de determinar quem duvidou? Não, né? Então a partícula se aí funcionando como um índice de indeterminação do sujeito. A partir da presença dela, nós não somos capazes de determinar quem é o sujeito da oração. Então, somatório aí, 4, 8, 32, ficou igual a 44. Beleza, meus queridos? Vamos lá. Questão número 3. Questão número 3. Nesse momento... Olha só, nesse momento começaram a feri-lo nas mãos a pau. Nessa frase, o sujeito do verbo é. Então vamos lá. Nessa frase, o sujeito do verbo é. Vamos lá. Nesse momento começaram a feri-lo. Meus caros, preste atenção. Né? Quem é que começou a feri-lo? Começaram. Somos capazes de determinar? Não. Então aqui nós temos o quê? Um sujeito indeterminado. Um sujeito indeterminado. Logo, a resposta só pode ser o quê? Letra B. Letra B de bucéfalo. Beleza, meus queridos? Próxima questão, número 4. Questão número 4. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Então, vamos lá. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Então, prestem atenção. Temos uma oração aqui. Na mocidade, olha a expressão adverbial, está deslocada da oração, né? Está no início da oração, por isso ela veio isolada por vírgula. Então, na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Deparamos com o verbo haver. Verbo haver, fiquem atentos, né? Se ele estiver empregado no sentido de existir, acontecer, ocorrer, tempo transcorrido, né? Ele é um verbo impessoal. Sendo um verbo impessoal, ele não se flexiona. Porém, observem, né, que ele está flexionado. Opa! Então, preste atenção ao sentido do verbo. Olha só, muitas coisas lhe haviam acontecido. Eu poderia dizer que muitas coisas tinham acontecido também, não é? Olha só, então o verbo haver aqui não está empregado no sentido de existir, acontecer, ocorrer, tempo transcorrido. Então, ele não é um verbo impessoal. Por isso que ele está flexionado. Então, o sujeito é o quê? O que lhe havia acontecido? Muitas coisas. O núcleo do sujeito aí é coisas. Está no plural, por isso que o verbo também está no plural. Então temos aí um sujeito simples, não é um sujeito simples e claro, coisas. Beleza? Então, letra B também aí, letra B de bucéfalo. Vamos para a próxima questão. Aí, número 5, questão número 5, vamos lá. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Vamos lá? Uma oração sem sujeito, meus caros. Existe um povo, né, que a bandeira empresta. Se você faz a pergunta, o que é que existe? Um povo que a bandeira empresta, existe. Então, está aqui, temos um sujeito. Então, ele está querendo a oração sem sujeito. Então não serve a letra A. Letra B. Embora com atraso, haviam chegado, não é? Olha só o verbo haver aqui no sentido de tinham, né? Tinham chegado, não é? Beleza? Então não é um verbo aqui impessoal. Nós temos sim um sujeito para ele. Só que ele não está explícito aqui para nós, tá? Existem flores que devoram insetos. Que é que existem? Flores que devoram insetos, né? Então, olha só, flores que devoram insetos existem, tá? Então, temos aí sujeito.
Alguns de nós ainda tinham esperança de encontrá-lo, né? Quem é que tinha esperança? Alguns de nós, tá? Alguns de nós. Então temos aí sim o sujeito. Agora preste atenção no último enunciado aqui, letra E. Há de haver recurso desta sentença. Opa, há de haver, há de existir, não é? Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. E aqui está explorando aquele conhecimento que eu falei para vocês, né? Se o verbo ele é impessoal, ele está formando uma locução, ó, há de haver, está formando uma locução, essa impessoalidade ela é compartilhada. Logo, não há aí flexão nenhuma, né? E aqui nós temos então uma oração sem sujeito, tá? Uma oração sem sujeito. Beleza? Então, letra E aí é o nosso gabarito. Certinho? Beleza? Agora, vamos pensar que se fosse, né, o verbo existir, vamos supor aqui que fosse existir, ao invés de haver, né? E então tivéssemos aqui recursos, né? Aí, ó, hão de existir recursos desta sentença. Beleza? Então, aí mudaria, porque o verbo aí existir, ele tem sim o sujeito, ele sempre tem sujeito, tá? Mas aqui, então, letra E. Fechou? Questão número 6. Vamos lá, questão número 6. Essa aqui eu trabalhei com vocês lá na aula, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Né? O sujeito desta afirmação com que se inicia o hino nacional é, né? Nós já vimos lá na nossa aula, o sujeito aqui é as margens plácidas. Meu caro, se o verbo está no plural, obviamente o sujeito está no plural, porque o verbo se flexiona para concordar com o sujeito da oração. Tranquilo? Tenho certeza que ninguém tem dúvidas, eu frisei isso aí com vocês. Próxima questão, número 7. Questão número 7, vamos lá. Olha só, nas seguintes orações, pede-se silêncio, a caverna anoitecia aos poucos, fazia um calor tremendo naquela tarde. O sujeito se classifica respectivamente. Então, vamos lá. Respectivamente. Na primeira oração, pede-se silêncio. Opa, verbo mais partícula se. Você vai fazer a pergunta. O que é que se pede? Silêncio. Observe bem, né? Observe bem. Silêncio é pedido. Se fosse, então, a voz passiva analítica. Só que ele está, né, na voz passiva sintética. Pede-se silêncio. Então, o sujeito aí, simples, sujeito é silêncio, tá? Então, vamos lá. Então, já temos aí um sujeito simples. Bom, na verdade, pessoal, aqui já seria o suficiente, então, né? Se nós já sabemos que o primeiro é simples, já seria o suficiente para marcarmos a letra E. Mas vamos continuar. A caverna anoitecia aos poucos. Opa, anoitecia indica um fenômeno natural. Porém, o que é anoitecia? A caverna anoitece? Não, né? Ela está querendo dizer ali do processo, que ela vai escurecendo, né, ao cair da tarde. Então, a caverna em si, ela vai perdendo ali a sua luminosidade, mas a caverna, ela não anoitece. Tá? Então, a palavra anoitecer aí, ela está empregada, o verbo anoitecer está empregado em um sentido figurado. Se você observar bem, então, o que é que anoitecia aos poucos? A caverna. Então, mais uma vez, um sujeito simples. Muito cuidado aqui, né? Um peguinho aí para você, tá? Então, sujeito simples. Bom, já confirmamos, né? Vamos na última, né? Fazia um calor tremendo naquela tarde. O verbo fazer, você tem que lembrar, verbo fazer indicando tempo e temperatura, ele é um verbo impessoal. E aqui está indicando justamente isso, né? Fazia um calor tremendo naquela tarde. Você tem a quem atribuir o fato, né, de estar fazendo calor naquela tarde, né? Ter feito calor naquela tarde? Não. Tá? Então, o verbo fazer aí é um verbo impessoal, né? Então, na verdade, essa questão aqui eu coloquei para uma observação com vocês. Por quê? Hoje já não se utiliza mais essa nomenclatura de inexistente. Tá? Falar sujeito inexistente, não é sujeito inexistente, é oração sem sujeito. Por quê? Porque o verbo é impessoal. Eu coloquei essa questão aqui para lembrar a atenção, para lembrar de chamar a atenção de vocês, né, para esse detalhe. Tá certo? Beleza? Inclusive tem um poema, né, do Paulo Leminski, que ele fala o assassino era o escriba, né? E que ele fala dessa questão aí de um sujeito inexistente, mas essa nomenclatura não é mais utilizada nos dias de hoje. Tranquilo? Então, letra E. Próxima questão, questão número 8. Questão número 8. Vamos lá. O que há entre a vida e a morte? Vamos lá. O que há entre a vida e a morte? O sujeito do verbo haver
é o pronome interrogativo que. Vamos lá, meus caros, olha só, letra A. O sujeito do verbo haver é o pronome interrogativo que? Não, nada a ver, né? O verbo haver aqui, olha só, o que há, ele está empregado no sentido de existir, né? Então, o que existe entre a vida e a morte? Ele é o quê? Ele é um verbo impessoal, um verbo para o qual nós não temos sujeito, tá? Então, um verbo justamente para o qual... E aqui nós temos, então, pronome interrogativo, nada a ver, tá? Então, a resposta é o quê? Letra B. Tem-se uma oração sem sujeito, porque o verbo haver está empregado aí no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, né? Mas está aí uma pergunta, né, para a nossa reflexão aí posterior à aula, né? O que há entre a vida e a morte? Né? O que há aí, né? É um pequeno fragmento aí, né? Um sopro de vida, que o que se tem aí é o prazo que para alguns é mais dilatado, para outros é mais breve, né? Mas é isso, é algo muito efêmero, né? Entre o nascimento aí e a morte. Mas vamos lá, meus caros. Questão número 9. Questão número 9. Só num caso a oração é sem sujeito. Assinale-a. Vamos lá? Só num caso a oração é sem sujeito. Beleza? Ó, faltavam 3 dias para o batismo, né? O que é que faltava? 3 dias para o batismo, beleza? Houve por improcedente a reclamação do aluno. O que é que houve por improcedente? A reclamação do aluno. Observe aqui o verbo haver, ele está empregado no sentido de julgar, entender. Então, neste caso, ele tem sim aí um sujeito, tá? Letra C. Só me resta uma esperança. O que é que me resta? Uma esperança. Uma esperança só me resta. Então, temos aí, né, um sujeito. Havia tempo suficiente para as comemorações. O que é que havia? Aqui que você tem que tomar cuidado. Se você faz a pergunta, que é que havia tempo suficiente para as comemorações? Você pode pensar que isso é sujeito, mas não é. Isso é o complemento para o verbo. O verbo haver aqui, ó, o que é que havia, né? Havia algo, né? Existia algo. Existia o quê? Tempo suficiente para as comemorações. Então, neste caso aqui, nós temos, sim, uma oração sem sujeito. Letra D de delícia. Questão número 10. Vamos lá, pessoal, já estamos aí passando da metade da nossa lista, né? Questão número 10. Duas orações abaixo tem sujeito indeterminado, tá? Ele quer que você assinale aí qual oração tem o sujeito indeterminado. Então, vamos lá. Projetavam-se avenidas largas. Opa, verbo mais partícula se. Verbo mais partícula se. Verbo mais partícula se, nós temos que fazer o quê? Que é que se projetavam? Né? Que é que se projetavam? Avenidas largas. Então, olha só, avenidas largas eram projetadas. Então, a partícula se funcionou como uma partícula apassivadora. Apassivadora. Então, o sujeito aí é avenidas, tá? Então, não é indeterminado, nós somos capazes de determinar, tá? Há alguém esperando você. Há alguém, né? O verbo haver aí empregado no sentido de existir. Você tem aqui atribuir o fato de haver alguém esperando você? Não. Então aí um verbo impessoal, uma oração sem sujeito, tá? Uma oração sem sujeito. Então não serve também, nós estamos procurando sujeito indeterminado. Número 3. No meio das exclamações, ouviu-se um risinho de mofa, né? Que é que se ouviu? Um risinho de mofa. Então, um risinho de mofa foi ouvido. Tá? A partícula se funcionando também como uma partícula apassivadora, né? Transformando a voz passiva analítica em voz passiva sintética. Tá? Então, o sujeito aí, risinho. Então, também não serve. O item 4. Falava-se muito sobre a possibilidade de escalar a montanha, né? Então vamos lá, quem é que se falava? Nós não sabemos. Falava-se sobre a possibilidade de escalar a montanha, mas quem é que falava? Quem é que se falava? Observem que nós não temos então um sujeito para este verbo. Logo, a partícula se aí está funcionando como um índice de indeterminação do
sujeito, tá? Então já achamos aqui o item 4. E o item 5, até isso chegaram a dizer, né? Até isso. Quem é que chegou a dizer? Quem? Não, alguém disse, mas nós não somos capazes de determinar. Portanto, o item 4 e o item 5, né, nós temos aí sujeito indeterminado, tá? O item 4 e o item 5, sujeito indeterminado, letra C. Letra C, o item 4 e 5, né? Sujeito indeterminado. Muito bem, vamos lá. Questão número 12, pessoal. Questão número 12. Pulou aí? Como é que é? Ah, tá. Pulou um pouquinho aqui, né? Classifique as funções da palavra se nas frases a seguir. Classifique as funções da palavra se nas frases a seguir, numerando convenientemente entre parênteses, tá? Então vamos lá. Nós vamos classificar um como partícula passivadora, 2, índice de determinação do sujeito, 3, partícula de realce, 4, partícula integrante do verbo. Beleza? Então vamos lá, olha só. Ela quer saber se eu me sinto realizado. Ela quer saber se eu me sinto realizado. Bom, se eu me sinto realizado, ela quer saber. Então o se aí funciona como uma conjunção, não é? Uma conjunção subordinativa, não é isso? Tá? Então vai ligar aí, né? Se eu me sinto realizado, que é a oração principal aí, beleza? Então, item número 5, né? Isso, número 5, conjunção subordinativa, beleza. Acabou-se a confiança no próximo. Olha só, meus caros, acabou-se, o que é que se acabou? A confiança no próximo. Eu posso falar que acabou a confiança no próximo ou acabou-se a confiança no próximo. Observe que vai dar na mesma. Neste caso aí, o que nós temos é a chamada partícula expletiva, ou a partícula de realce, tá? Partícula de realce está aí como número 3. Então vamos lá, número 5, número 3. Certo? Número 5, número 3. Já seria o suficiente para acharmos a resposta? Não, né? Tá, beleza. Então, vamos lá, vamos. Suicidou-se pulando no fim da tarde de um prédio de 10 andares. Suicidou-se. Olha só, aqui, dependendo do contexto, suicidou-se. Porque sui já significa a si. Sídio, matar. Então, suicídio já é matar a si. Porém, aqui incorporou-se, né, a partícula si, suicidou-se, não é? Então, seria matar a si 2 vezes, né? Não, mas isso aí acabou se tornando uma partícula ali, né, integrante do verbo, entendido como uma partícula integrante do verbo, ou também como um pronome reflexivo. Aí, nós temos essa possibilidade de interpretação e dependendo do gramático, né? Para alguns fica só classificado como partícula integrante do verbo, tá? Ou outro como um pronome apassivador. Mas fiquem atentos a esse sentido, né? Sui já seria a si mesmo, sídio matar, né? Está adicionado a matar, então suicídio, matar a si. E aqui nós incorporamos a partícula si ao final, suicidou-se, né? Mas então vamos lá, de acordo aqui com as possibilidades, então, que nós temos, né, só poderia ser uma partícula integrante do verbo, tá? Então, o contexto aqui nos dá isso, uma partícula integrante do verbo. Ela não nos dá aqui a possibilidade de ser um pronome reflexivo. Se numa questão ela viesse dando a possibilidade de ser um pronome reflexivo, também poderíamos classificá-lo dessa forma. 2. Precisa-se de operários. Que é que se precisa de operários. Observe que você tem aí um termo introduzido por preposição. Isso jamais é sujeito, é o complemento para o verbo. E quem é que precisa de operários, nós não sabemos. Então, a partícula se aí funciona como índice de indeterminação do sujeito. E o sujeito dessa oração, então, é um sujeito indeterminado. Beleza? Fechou? E a questão número 1, né? É o sujeito indeterminado, então, índice de determinação do sujeito, né? 2. E para fechar, 1, né? Sentia-se o cheiro da panela no fogo. Então, o que é que se sentia? Né? O cheiro da panela, né? Então, sentia-se o cheiro era sentido. Então, a partícula se aí funcionando como uma partícula apassivadora, tá? Transformando a voz passiva analítica em voz passiva sintética. Então, o gabarito que nós temos aí, 5, né?
3, 4, 2, 1, né? 5, 3, 4, 2, 1, letra D de delícia. Beleza, meus caros? Olha só, vamos lá, continuando. Assinale a opção onde se assinale a opção onde se exerce a função de índice de indeterminação do sujeito. Então, vamos lá. Ele quer aquela em que o se desempenha a função aí de índice de indeterminação do sujeito. Então, preste atenção aqui comigo. Gosta-se muito de doces por aqui. Então, vamos lá. Quem é que se gosta? Quem gosta, gosta de algo. Mas quem é que se gosta? Observe que nós não temos, né? Então, a partícula se funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Bom, já matamos, letra A, né? Então, letra A. Agora, 2, ó. Comprou-se um novo prédio para a loja. Quem é que se comprou? Um novo prédio. Então, um novo prédio foi comprado. Observe bem que a partícula se funcionando como uma partícula apassivadora. Emprestou-se o dinheiro ao professor. Olha aí, pessoal, hein? Ó, quem é que se emprestou? O dinheiro, né? A quem? Ao professor. Então, o dinheiro foi emprestado ao professor. Então, mais uma vez, a partícula se aqui funcionando como um pronome apassivador, como uma partícula apassivadora, né? Deixou-se sentar na soleira da porta. Ou seja, ó, deixou-se sentar, ou seja, sentou a si mesmo. Então, o se como um pronome reflexivo, tá? Deixou-se a si mesmo. E as roupas, os varais, tudo isso se foi levado pela correnteza. Aqui tem uma curiosidade, pessoal. Preste bastante atenção. As roupas, os varais, tudo isso se foi levado pela correnteza. Se eu falar da seguinte forma, as roupas, os varais, tudo isso foi levado pela correnteza. Há alguma mudança no sentido aí? Observe que não. Observe que neste caso aqui, a partícula se não desempenha nenhuma função sintática neste enunciado. Então aqui nós temos a chamada partícula de realce ou partícula expletiva, tá? Ela é expletiva, ela está ali, mas não cumpre assim nenhuma função, beleza? Tá? Então pode aparecer tanto como partícula de realce quanto como partícula expletiva, beleza? Tranquilo aí? Então, para fechar, né? A nossa última questão, em todas as orações abaixo, a palavra se aparece como um pronome reflexivo, exceto, então vamos lá, olha só, os namorados beijavam-se calorosamente, então veja, né? Os namorados beijavam-se, então temos aí um pronome reflexivo, tá? Mãe e filha queriam-se muito bem, então uma queria a outra muito bem, né? Uma relação aí recíproca, né? Então reflexiva. Suicidou-se numa noite de verão. Olha aqui mais uma vez aquilo que eu falei para vocês, não é? O sui já significa si, né? O sídio matar, e suicidou-se, ou seja, né, matou a si aí duas vezes, brincadeiras à parte, meu caro, mas então funcionando também como um pronome reflexivo, que é matar a si mesmo, tá? Letra D, era-se feliz na fazenda. Quem é que se era feliz? Era-se feliz na fazenda, então quem vivia lá era feliz, mas nós não somos capazes de determinar, então a partícula se funcionando como um índice de indeterminação do sujeito, então essa é a resposta que nós estávamos buscando, né? Em todas as orações abaixo, a palavra se aparece com o pronome reflexivo, exceto na letra D. A letra E, ó, cortou-se a pobre menina nos arames farpados. Então, ela praticou e sofreu o resultado, né, desta ação, cortou-se, tá? Então, um pronome reflexivo. E assim, meus caros, finalizo aí com vocês, tá? Essa listinha, essas questões, desejando aí uma boa morte a todos, tá? Sucesso nos estudos. Se você não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe seus comentários, ative as notificações para que você não perca aí as próximas atividades, beleza? Mas claro, só faça isso se você quiser e continue estudando. Estudar sempre será o nosso maior ato de rebeldia. Forte abraço a todos vocês. Avante, avante!